pensamento aqui, né? Quando você for sair, você vai fazer aquilo que vai fazer uma coisa ali para as pessoas vão começar a trabalhar. Não, tá lá. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje e um prazer redobrado, porque nós vamos aqui conversar sobre um livro com o qual eu não tive nenhum contato antes de ficar pronto, né? Li agora o livro nos últimos dias e de maneira que terminei de ler hoje, um pouquinho depois do almoço, e de maneira que ainda estou aí sob o impacto do livro, né? Até quando abracei o Martim, fiquei até um pouco emocionado, porque o livro é soberbo, né? O livro é magnífico, é um livro de uma extrema coragem, né? E como eu disse ao Martim, né, e faço questão de repetir para vocês, é um livro que não é uma obra que vai apenas causar polêmica, né? E que eu espero que cause muita polêmica, né? O que nós mais precisamos hoje no Brasil é polêmica, é discussão, né? Mas o livro não termina aí, né? É um livro para marcar uma época, marcar um período da nossa vida cultural, né? É um livro que, sob o meu ponto de vista, dentro de 50, dentro de 100 anos, nós não, porque não estaremos mais aqui, mas quem estiver, se quiser entender, né, o processo de formação da literatura, né, e também, inclusive em termos antropológicos, né, da consciência do que é ser brasileiro, né, ele obrigatoriamente, esse estudioso, terá de ler esse livro do Martim, né? Então, de maneira que é uma honra estar aqui, convidado por você para conversar. Obrigado. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você, né? Que foi a pergunta que me acompanhou o tempo todo que eu li, né? Eu queria saber como é que não só surge a ideia do livro, né? Mas também como foi o processo de escrever, né, uma obra tão complexa, né? E antes disso, quer dizer, porque vocês quando lerem, vocês vão ver que o livro todo ele é construído, né, em cima de alguns pares de escritores, né, de ensaístas, que o Martim então vai unindo essas figuras, né, e vai então a partir delas mostrando os problemas, né, do universo cultural brasileiro. Como é que foi a escolha desses nomes também? Bem, em primeiro lugar, obrigado, Rodrigo, por estar aqui, obrigado a todos os presentes. O meu processo de criação em relação a esse livro foi bem tumultuado, porque apesar dos anos marcados no final do livro, que eu sempre faço questão em todos os meus escritos, de marcar qual é a data de início e qual é a data do final da escrita, ainda assim foi um livro que eu acho que inconscientemente foi elaborado durante 14 anos. Eu sempre tive a ideia de escrever um livro sobre o Brasil, né? Eu não sabia como eu iria fazer isso, se eu ia fazer isso fazendo um livro que falasse sobre os intérpretes do Brasil ou sobre a literatura. Eu não tive isso em mente, não tinha isso em mente durante esses 14 anos. Que é mais ou menos a época em que eu começo a escrever na internet com o site O Indivíduo, depois eu escrevo na Dicta e Contradicta, alguns ensaios no Rascunho. Então, durante esses 14 anos eu sempre tive esse sonho, só que o motivo prático foi muito simples, foi uma questão de que surgiu quando eu estava almoçando com um colega, o Leandro Narlock, e eu e ele tivemos a ideia de fazer o Guia Politicamente Incorreto da Literatura Brasileira.
E ele falou, você quer fazer? Ah, vamos fazer. Então, na verdade, o motivo prático era o adiantamento, né? Mas acontece que o livro, a princípio eu ia ter um prazo de 1 ano para escrever o livro. A editora falou que não ia ser publicado naquele ano, ia ser publicado depois. Então eu tive 2 anos e meio para entregar o livro. Quando eu entreguei na feitura do livro, já na metade do livro, eu vi que o livro não era mais um guia politicamente incorreto. O livro tinha crescido. Não só porque o escopo dele tinha ficado mais ambicioso, ele tinha deixado de ser um livro sobre literatura ou um livro sobre os intérpretes do Brasil, mas ele havia se tornado um livro que era ele mesmo uma interpretação do Brasil, por meio da literatura. Também pela estrutura que começou a surgir, a estrutura do livro é uma estrutura em que, por isso que eu falo logo de cara, no início, que ele tem que ser lido do início ao fim. Você pode ler em pedaços, mas se você for compreendê-lo, tem que ser na sua íntegra, porque ele tem uma estrutura narrativa. Como a maioria dos meus textos, eles não são meros ensaios, eles são narrativas sobre um drama de uma alma. E eu fui percebendo, enquanto eu escrevia, que eu estava narrando o drama da alma do brasileiro, né? Que por consequência é o drama da minha alma também, né? Não vou ficar em cima de um pedestal. Então o livro cresceu de forma espantosa, e quando eu entreguei para a editora, eu sabia que a editora não ia aceitar o livro porque era muito sofisticado, e foi o que aconteceu. A editora acabou não aceitando o livro porque não estava dentro do esquema comercial deles. E eu dou graças a Deus que isso aconteceu, porque o livro agora está sendo editado como ele tem que ser editado, ou seja, não como um guia, mas sim como uma interpretação da alma brasileira. Mas durante o processo da escrita do livro, ficou muito nítido para mim, eu também estava vivendo várias coisas que eu indiretamente descrevo no livro por meio dos escritores. Muitos escritores com quem eu estou conversando, dialogando, eles são espelhos do que aconteceu durante esses 2 anos e meio. E, coincidentemente também, eu percebi que vários escritos que eu tive desses 14 anos, como, por exemplo, o ensaio sobre Melchior, o ensaio sobre Joaquim Nabuco, eles foram se amalgamando na estrutura do livro. Posso se dizer que não fui eu que escrevi o livro, mas chega uma hora que o livro foi escrito por mim, entendeu? O livro tomou conta e ele se tornou uma outra coisa que é completamente autônoma. Então foi esse o processo todo, não foi um processo criativo fácil, eu até coloco no final do livro que eu vivi muito essa questão do carandiru intelectual, tanto do lado do espectro da esquerda como da direita. Mas foi um livro que, quando terminei, e daí eu entreguei para a editora recusou, e depois o Carlos Andreasa foi o responsável por acolher o livro e editar o livro como ele tem que ser editado, eu senti que eu tinha feito um exorcismo, né? Agora, se o exorcismo foi completo ou não, aí... Mas você teve que se impor uma disciplina de trabalho? Claro, coitada da minha mulher que sofreu com isso. Mesmo? Toda manhã eu acordava e escrevia pelo menos 2 horas, 2 horas e meia, durante 2 anos, 2 anos e meio. É óbvio que tinha... É que, na verdade, assim, eu escrevi esse livro junto com a minha tese de doutorado. Que é o John Milton, né? Que é o livro sobre John Milton. Então eu escrevi os dois juntos, praticamente, e foi um processo que eu não aconselho a ninguém fazer, escrever 2 livros de uma vez só, né? Mas e os 2 livros chegam uma hora que eu vi que eles são irmãos gêmeos, porque tanto A Poeira da Glória quanto a tese sobre John Milton, que se chama Violência e Epifania, eles lidam com um tema que me obcecou durante esses últimos 6 anos, que é a questão da liberdade interior, né? Que isso não são palavras minhas, mas são palavras do João Pereira Coutinho, que foi quem disse isso na banca de doutorado. Ele fez uma análise da minha tese em comparação com o meu livro anterior, que é o Crise e Utopia, né? Sim. Que, de certa maneira, o Poeira é uma continuação temática. Sim. Você até se refere. Me refiro a ele. E o João fala, né, que o grande tema da minha obra, dos meus escritos, em todos, é a questão da liberdade interior, que é justamente o fato de que, a meu ver, a sociedade brasileira está nesse impasse porque ela não privilegia dentro da sua literatura essa questão da vida interior. Do fato de que você
precisa lutar com as suas paixões, dominá-las para ter, então, aí o triunfo das suas virtudes. Agora, eu não quero aqui adiantar para ninguém, né, como é que o que é que o livro fala, né? Quero tomar esse tá bom? Esse cuidado. Mas assim, se há um tema que perpassa o livro todo, né, é que as obras da inteligência, elas também podem produzir o mal. Sim. E isso é muito interessante. Mais do que a crítica, digamos, que você faz a alguns luminares brasileiros, né? Quer dizer, eu acho que esta questão filosófica é o grande centro do livro. Uhum. Mostrar que a produção da inteligência, né, ela não é isenta de ser poluída pelo mal. Sim. Agora, como é trabalhar com um tema assim, né, produzindo um produto da inteligência, né, sem se contaminar com o mal? É meio... Quer concluir? Não? Desculpa. É o dilema de todo intelectual, né? Todo intelectual ele tem um lado meio fáustico, né? E de uma forma ou de outra, ou ele... Você fala no final. Não, o símbolo final é exatamente isso, é o pacto diabólico. Mas aí eu não gosto de usar o termo intelectual porque eu fui muito influenciado pela leitura do Paul Johnson, né? Dos intelectuais, que sempre fala que os intelectuais são aqueles sujeitos que colocam a ideia em primeiro lugar e esquecem do ser humano concreto. Eu gosto de, às vezes, usar o termo homem de cultura ou homem de espírito, mas no caso, o que acontece é o seguinte, para mim é muito nítido, isso sempre foi, desde a época da minha faculdade, de que não existe pensamento inocente, né? Não existe obra literária inocente. Toda obra literária é uma escolha moral, ou seja, você tem que optar pelo bem e pelo mal objetivo. E eles existem, e eles são ativos, eles estão pelo mundo. Isso foi uma coisa que sempre foi dentro da minha própria vida. Eu nunca... Você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas você tem que ver se você não é uma pessoa sem caráter, né? E o problema todo do brasileiro, e o meu problema, é o fato de que as pessoas às vezes são muito inteligentes, mas elas não têm caráter. E eu não estou dizendo que eu tenho caráter, aliás, eu sou um canalha, de marca maior. Mas eu sou o primeiro a dizer no livro, e eu acho que 50% das pessoas aqui vão concordar que eu sou um canalha. Mas... Se for só 50%, tá ótimo. Não, é que essas 50 não me conhecem. Ainda bem, né? Ainda bem. Não, eu tenho certeza que tem várias pessoas, não aqui, eu sei, conheço cada um, mas tem várias pessoas que, se eu estivesse na rua, vão passar por cima, ver se vou morrer mesmo, aquela coisa toda. Mas eu faço isso porque, pra mim, é um problema moral meu, né? Eu sei, por exemplo, de que eu tenho uma tendência incrível de ficar fascinado pelo poder, né? Eu tenho a minha tendência para ubris, né? E eu faço uma autoanálise implacável comigo, que até às vezes me paralisa em termos de profissionais e até mesmo em termos existenciais, mas eu estou sempre tentando ver como eu faço para me safar. E no caso desse livro, esse livro é exatamente isso, né? Assim, é uma tentativa do autor em questão, eu coloco isso logo no início, quando eu cito o Ungaretti, né, o livro A Alegria, é uma tentativa de eu me tornar um homem melhor no final desse livro. Obviamente é o que eu quero também com o leitor. Sim, né? Claro. Se o leitor terminou o livro transformado, ele fechou a última página e ele chegou e falou, olha, esse livro não é que mudou a vida dele, mas me fez pensar minimamente, minha missão está cumprida, porque era isso que eu queria fazer comigo mesmo enquanto eu escrevia esse livro. Então não é uma... Você conseguiu? Não sei. Fazer isso com você? Eu acho que Com sim. você? Eu não sei. Isso depende de como você vai ver durante o transcorrer da sua vida. O que eu posso dizer para você é que quando eu terminei de ler esse livro, escrever o livro,
Aconteceu comigo uma coisa que o John Cheever fala numa entrevista na Paris Review, que ele fala que toda vez que ele termina um livro, ele sofria de um deslocamento de consciência. Como eu escrevi 2 ao mesmo tempo, você imagina como ficou o deslocamento de consciência. Né? Então, teve um mês assim, até semana passada eu estava conversando com o meu amigo João Pereira Coutinho, que estava falando, quando você termina um livro, você fica meio aéreo. Eu falei, cara, eu terminei 2, então você imagina como eu fiquei. Como um zumbi, né? Exatamente, como um zumbi. Então, depois que eu terminei esse livro, finalmente... E também teve o fato de que o livro teve uma trajetória editorial meio tumultuada, né? Porque a editora recusou com os motivos justos dela, e aí teve todo o período em que teve que ir para outra editora, o Andreas acolheu, mas aí eu não sabia se o Andreas ia gostar ou não do livro, graças a Deus ele gostou, né? Então você sempre tem a tensão de que você está naquela solidão, você está no seu deserto particular. Mas quando terminou assim todo o processo do livro, eu fiquei um mês aéreo, olhando para... Agora, quando a primeira editora disse não, como é que foi? Como é que foi isso? Porque assim, o livro estava pronto, né? Eu já estava esperando aquilo. E não é uma obra de 100 páginas, quer dizer... Na verdade, o problema com a editora foi muito simples. Foi o fato de que, assim, durante os 2 anos e meio, eu entreguei lotes do livro para eles, só que eles não me responderam. Entendi. Então, quem cala consente. Eu achei que, né, tava tudo bem. Mas os motivos deles foram justos. São questões comerciais que não adianta agora discutir. Mas quando eu recebi o não do Leandro, foi um baque. Não tenha dúvida nenhuma, porque daí você começa a ter a dúvida, né? Qualquer um que escreve fala, olha, será que eu escrevi uma coisa que é legível? Né? E será que é uma coisa que vale a pena? Você fica meio complicado. Mas aí, quando o Andreasa leu o livro e ele entendeu o livro... Eu nunca me esqueço que quando eu entreguei o livro para ele ia viajar para o Salão de Paris. Sim. Eu acho que ele me ligou de lá. E a primeira coisa que ele falou, fiquei perturbado com o seu livro. Ótimo. Eu falei, pô, que elogio. Falei, que bom. Fiquei... Então, é estranho, assim, ainda mais na literatura de hoje em dia, e na crítica literária hoje em dia, a pessoa fica contente quando alguém fala que está perturbado. Mas eu fico. Né? Eu quero que a pessoa fique perturbada com o livro. Eu acho que esse livro... E o livro faz realmente. É um exame de consciência, né? Dúvida, acho que foi o William que... Tá aqui o William? Cadê o William? William. Grande rapaz. Me ajudou nas minhas mesóclises e nas minhas ênclises. Profissional seríssimo. Exatamente. E ele falou, né? Ele escreveu que é um exame de consciência, mas é um exame de consciência mesmo. Não sou a pessoa mais indicada para fazer isso com as outras pessoas, mas talvez porque justamente eu sei que eu não sou lá uma grande coisa, eu acho que eu posso fazer isso para os outros. Então, mas essa questão que você coloca do livro enquanto exame de consciência, né? Isso me remete, quer dizer, para um outro problema, né? E que um problema que você identifica, analisa muito bem no livro, que é exatamente essa incapacidade, né, dos nossos intelectuais, porque grande parte deles são apenas intelectuais, não são homens de espírito. Exatamente. Né? Eles gostam de ver a ideia em primeiro lugar. Quer dizer, a grande dificuldade que eles têm, né, de exatamente fazer esse exame de consciência. Você coloca isso muito bem, né? Quer dizer, como eles criaram toda uma obra, né? Quer dizer, não é só uma questão de pensamento, né? Mas é toda uma produção intelectual, né? Desvinculada da questão ética, né? E desvinculada da própria realidade. Uhum. Agora, eu acho que se há uma questão fundamental para os dias de hoje, é exatamente esta, quer dizer, como fazer com que, né, os nossos escritores, os nossos intelectuais, né, abandonem, né, a via ideológica, digamos, a via irreal, né, e olhem, né, de novo para a realidade. O que você acabou de falar é o eixo central do livro. Exato. É o argumento central do livro.
O livro ele tem 630 páginas, o primeiro capítulo tem 70 e você acha que não vai chegar a lugar nenhum. Mas aí no segundo capítulo eu mostro a que veio. É verdade, né? é verdade. Eu mostro a que veio. Isso foi pensado. É verdade. Começo com um elogio ao Machado de Assis, né? Se alguém já leu sabe que eu estou sendo irônico. Né? E no segundo capítulo, de repente, vem o grande tema do livro, que não é um tema, obviamente, meu. Ele é extraído de um autor brasileiro que deveria ser lido e relido, que é o Mário Vieira de Mello, que na obra inteira dele, mas no primeiro livro dele especificamente, o Desenvolvimento e Cultura, o problema do esteticismo no Brasil, ele fala que o Brasil, ele meio que se descolou da tradição ocidental, porque a inteligência brasileira, e mais especificamente os escritores, no caso do meu livro, eles deixaram de ver a tensão orgânica e unitária entre o princípio do bem, do belo e do verdadeiro, e eles começaram a ver o mundo em função de um princípio estritamente esteticista, ou seja, vendo apenas o belo, né? E desprezando o princípio ético. Então o livro inteiro é esse argumento, e eu vou mostrando nesses autores, que estão aí enfechados, o Euclides da Cunha, o Lima Barreto, Machado, enfim, eu vou dizer todos que vocês têm que comprar o livro e ler. Mas eu vou mostrando na vida desses autores, na obra desses autores, como cada um deles foi trocando o princípio ético pelo princípio estético, né? E criando assim um esteticismo no modo de ver a condição humana. E isso, como se dá na nossa literatura, se reflete no modo como a gente vê o Brasil. E o que o brasileiro é? Como nós conseguimos ver a realidade? Como uma obra de arte, como algo que você pode mudar ao seu bel prazer e que, na verdade, nós não sabemos disso, mas é algo extremamente diabólico, porque faz você ficar destacado da realidade e impedir de ver justamente a beleza dolorida, mas ainda assim é bela, né, antes de tudo, do que é a realidade. É por isso que o livro, no fim das contas, se chama A Poeira da Glória, né? É a Poeira da Glória não só por uma questão da homenagem ao Otto Lara Rezende, que é o grande herói do livro. Ele fala num artigo sobre a Françoise Sagan que a Poeira da Glória é aquela camada, né, de reverência que se dá nos autores e que impede de a gente de olhar a obra deles com imparcialidade, mas também remete ao pó do Eclesiastes, que é exatamente esse pó, essa vanitas da obra literária que você acha que vai alcançar alguma imortalidade, quando você não vai alcançar imortalidade nenhuma somente com a obra literária. Você precisa estar apoiado no princípio da ética, do bom e do verdadeiro, do belo e do verdadeiro, para você conseguir ter a sua obra em função de uma realidade superior. Então, esse é o verdadeiro tema do livro. Agora, você tinha falado a pergunta? Como nós fazemos né, para que os intelectuais, que os escritores, né, voltem a olhar para a realidade, voltem a ter... Então, no livro, apesar do livro ser vendido como uma espécie de mete pau em todo mundo, na verdade eu falo bem de muita gente. Muita gente, claro. Tem várias pessoas que se salvam. Porque eu queria mostrar exatamente como no Brasil tem essa ordem e desordem simultânea. Você tem autores que levaram o Brasil para uma desordem espiritual, mas você também teve autores que, talvez até inconscientemente, mas porque eles tinham uma abertura para a realidade, eles levaram a essa ordem que a gente precisa tanto agora. O que o Rodrigo pergunta, na verdade, é o grande ponto de interrogação do livro. O livro termina falando que precisa fazer uma escolha, né? E essa escolha não cabe a mim, que escreveu o livro, e eu acho que também não cabe aos intelectuais que tentaram deformar o país nas suas obras. Mas eles têm que ter justamente esse exame de consciência, esse mergulho na liberdade interior, para que eles possam tomar a consciência de que eles erraram, né? E que eles podem errar e que eles erraram com todo um país. Então, Rodrigo, a minha pergunta, a sua pergunta não tem uma resposta, é uma grande question mark, é um grande mistério. Exato, mas é exatamente o que eu achei que você ia responder. Por quê? Porque essa resposta, ela só pode ser individual. Ela só pode ser individual, esse é o ponto todo do livro. Aliás, o livro inteiro o tempo todo, enfim, tem vários temas, é um livro que você vai ver,
é uma overdose de temas, né? É um tema cruzando com o outro, ele é muito parecido com uma partitura musical, eu estruturei como uma partitura musical. Mas o final do livro eu deixo propositadamente aberto porque a escolha é individual. E o livro inteiro está nessa tensão entre uma consciência coletiva e uma consciência individual. E o Brasil, nos últimos 515 anos, optou, salvo algumas exceções, pela consciência coletiva. E isso destruiu a cultura brasileira de uma tal maneira que é por isso que hoje nós não sabemos sair do impasse que nós estamos, que não é só um impasse econômico, político, social, mas é sobretudo um impasse cultural, um impasse espiritual, que não pode ser catalogado em gavetinhas ideológicas, de direita, de esquerda, PSDB, PT, mas que tem que ser compreendido na sua tragédia maior, que é o fato de que o brasileiro não tem mais consciência dessa realidade do bem, do verdadeiro e do belo, que é a realidade que fundamenta as nossas vidas. E ele tem que ter essa escolha interior, essa escolha única, essa escolha individual, para ver a realidade dessa maneira. Inclusive, eu achei, num primeiro momento, que você fosse terminar o livro com o Nabucco. Entendeu? Quando eu estava lendo a parte do Nabucco, hoje eu achei que estava já chegando no final e que ia ser a grande figura. Porque eu percebo que ali, quer dizer, ele tem essa síntese, ele resolve esse problema da vida dele. E também porque ele é o paralelo ao Machado. Exatamente. Machado é o dissimulado, desculpa, claro, viu gente? Claro. Perdão, mas eu falo mal do Machado, avisando aí. Tá? Ele escreve bem, mas ele não é bonzinho não, tá? Machado é um dissimulado, com uma visão de mundo tacanha e mesquinha, e o Nabucco é exatamente o oposto dele. É um sujeito que, apesar, inclusive, tem cartas do Machado sobre a academia, e eu falo desse dilema que existia entre o lado esteticista do Nabucco e o lado moral, mas ele opta no final pelo lado moral, inclusive chegando ao ponto de ter pesadelos, né, com cavalos negros e etc. Mas o Nabucco, ele é o contraponto ao Machado. Mas você, desculpa, eu interrompi você. Não, mas o interessante é que o livro não termina. Não termina, Aí tem a surpresa. Tem uma surpresa no final que, de certa forma, é a reafirmação disso que nós estamos falando. Sim. O livro não vai apresentar uma solução para você, meu filho. Não. Quer dizer, a batata quente fica na sua mão e você tem que resolver isso. Você tem que fazer a sua escolha individual. Exatamente. A última frase do livro é: a verdadeira viagem é que começa de dentro. Né? Que é exatamente isso. É esse o meu ponto todo. O problema de você escrever um livro desse escopo, tanto em termos de estrutura criativa como também em termos de coerência de argumento, é que as pessoas podem achar que você está dando a solução para todos os problemas. Sim. Que é o mal de todos os brasileiros, intelectuais. Quando eu estava escrevendo o livro, eu sabia que eu tinha que deixar em aberto. E para mim, a prova que o livro está em aberto é que, de alguns feedbacks que eu tive, de alguns retornos de algumas pessoas, teve um que falou o seguinte: mas o seu livro só católico se sai bem. Né? Eu falei, não é isso. Tanto é que eu fui listando. Então, por exemplo, tem os Inconfidentes, que não eram nada católicos. Tem o próprio Graciliano, tem Otto Lara, você não pode dizer que é um católico, né? Nelson. Mas o que eu fiz de propósito foi colocar nas últimas 20 páginas o Alberto da Cunha Mello, como poeta que reafirma a questão da liberdade interior. E o Alberto da Cunha Mello, desculpa aí, era ateu e materialista. Né? Então, como é que pode um ateu materialista dar solução individual para nós? Ou seja, o problema não é meramente uma questão de credo religioso ou de paróquia religiosa. É uma questão de se o escritor tem ou não a honestidade necessária para ver a realidade tal como ela é. Aliás, é o que o livro não faz. Né? Quer dizer, o livro se recusa o tempo todo a ser aquilo que a literatura ideológica é. Ou seja, proselitismo, catequese. Quer dizer, o livro não é absolutamente nada disso, ao contrário. O que eu tentei fazer no livro era problematizar. Exatamente. O problema é que o debate hoje em dia está o tempo todo: fulano é um gênio ou fulano é um pateta. Sim. Aliás, nasce um gênio a cada dia. Nasce um gênio a cada 5 minutos. E o que eu queria mostrar é também o fato de que o problema da nossa cultura está assim
Porque justamente nós não problematizamos. E isso acontece tanto no campo da esquerda como da direita. Aliás, você fala isso no livro Entendeu? também, mostra muito bem. Tanto no campo da esquerda como da direita. Na esquerda, as pessoas acham o Antônio Cândido o máximo, e na direita tem as pessoas que ficam também tendo gênio a cada 5 minutos no Facebook. Exatamente. Entendeu? E não é assim, tem que ter um norte. Né? Tem que ter uma forma de ver que para você fazer um trabalho que realmente fique, né, tem que ser algo que problematize. Porque a realidade é problemática. Né? A realidade é uma pedra no seu sapato. Ninguém é... E o papel da literatura é exatamente mostrar isso. Mostrar que a realidade é problemática. Problemática, né? Agora, o livro, Martim, ele, sem nenhum exagero, ele fere, né, mortalmente, né, o centro, né, da inteligência brasileira que está aí no comando, né, no comando intelectual, no comando ideológico. E não só, quer dizer, o livro rompe com uma tradição, que é uma tradição de início uspiana, né, mas que se alastrou para o país inteiro, né, de colocar o modernismo, né, como a grande salvação da pátria. Quer dizer, como um momento em que todas as nossas contradições se resolvem. Tanto que hoje, em muitas universidades, o jovem que vai fazer letras, quando ele começa a estudar literatura, ele sequer estuda o que veio antes do modernismo. Né? Como se a literatura só existisse depois dos modernistas. Agora, como é que nós não resolvemos essa questão? Mas quais são as respostas possíveis, né, para reformular isso? Né? Quer dizer, mostrar que a nossa literatura ela não está presa necessariamente à Semana de 22, né, e ao que veio depois dela. Como é que nós rompemos com isso? O ponto todo do modernismo é que o modernismo só se tornou realmente o nosso cânone porque ele estava vinculado a um projeto de poder. Tanto da parte das pessoas de dentro do modernismo, como das pessoas que se aproveitaram do discurso modernista para justificar a sua vontade de poder. No caso... Aliás, aquela carta do Mário, sim, suplicando dinheiro, é uma coisa, é o retrato do que a nossa intelectualidade se tornou. Não, na sua dependência em relação ao Estado, aquela carta é terrível. Não, na verdade é a carta do problema do intelectual brasileiro de todos os tempos, né? Todos precisam ter um dinheirinho. Claro. O problema do modernismo é que o dinheirinho se tornou uma espécie de vaquinha pública, né? Em que, enfim, vocês vão ler o livro, vocês vão entender lá que eu mostro muito bem como o Estado Novo, por meio do Gustavo Capanema, foi cooptando todos os grandes intelectuais do modernismo de uma forma ou de outra, ou então, quando é o caso do Oswald de Andrade, ele não é cooptado pelo Estado Novo, mas ele é cooptado pelo partido, né? Que não deixa de ser uma cooptação do poder. Não, e outra coisa interessantíssima, né? Quer dizer, como o próprio Drummond não se dá conta. Sim, Você também mostra isso muito bem, né? Sim, infelizmente não deu para colocar o capítulo sobre o Drummond. Na verdade tem um outro livro, sim. Né? Ah, tem um outro. Mas você cita ele. Sim, né? não, mas você pretende aprofundar essa... Tinha um ensaio sobre o Drummond pronto. Ótimo. Que era... esse é um plano... Ótimo. É um plano que eu tenho, enfim, espero ter essa oportunidade de... Não é uma poeira da glória 2.0, porque isso não me interessa, não olho para trás, eu quero ir para frente. Mas é alguma coisa que toque nesse tema do intelectual e o poder através da figura do Drummond. Mas, enfim, tem vários... Por exemplo, eu poderia escrever sobre Gilberto Freire, mas aí eu teria que escrever um livro sobre Gilberto Freire.
Eu poderia escrever sobre Manuel Bandeira, mas aí eu teria que escrever um outro livro. Claro. Tem vários livros aí dentro do Poeira. Mas no caso do modernismo, é o discurso, ele deu certo porque ele foi um discurso aliado a um sistema específico de poder. E a resposta que você quer na sua pergunta é muito simples, mas também muito complicada. Para desestruturar isso, o intelectual tem que ter a noção de que ele é fascinado pelo poder. E isso de novo Você fala sobre isso também. e de novo Claro. é um exame de voltamos à consciência. questão do exame. O tempo todo o livro fala Sem para você dúvida. se voltar, Exato. que é o problema do brasileiro. Claro. Como ele tem um temperamento esteticista, Claro. nós temos um temperamento esteticista, nós não temos coragem de olhar para os nossos demônios interiores. Então, quando a gente vai ler os nossos demônios interiores, temos medo. Claro. Nós temos medos e fala, olha, não me interessa isso, não quero saber, mas o problema todo do modernismo, e isso eu deixo muito claro na figura trágica do Mário de Andrade, é que eles eram sujeitos que, até quando eles faziam essa volta para si mesmo, ainda assim era uma volta esteticista. Né? Era uma volta que eles viam essa volta como se fosse uma própria obra de ficção. Claro. Né? Não como realmente aquilo que... Aliás, é a figura do Oswald. Quer dizer, Sim. a vida inteira, quer dizer, ele construiu uma ficção. Sim. Não, todos do modernismo, tirando o João Bananelli, que por... Claro, e aí tem, também é muito e aí tem um ponto interessante no isso, livro que é o seguinte, as pessoas Claro. que criam ficções, mas sabem que estão criando ficções, Sim. elas estão mais libertas Libertas. interiormente do que as pessoas que não sabem que estão Claro. criando ficções. Então, obviamente no capítulo sobre o modernismo eu falo do Paulo Prado, Sim. né, que apesar de querer ter uma revolução a cada instante, ainda assim era um escritor maravilhoso, sabia diagnosticar muito bem o que era o temperamento brasileiro. E eu falo do João Bananelli e do Antônio de Alcântara Machado, Sim. né, que são, para mim, esses são os grandes escritores do Sem modernismo. dúvida, sem dúvida. Né, tiveram obras... Aliás, o Alcântara Machado é um sujeito completamente esquecido. Né? Sim. Tem, quer dizer, só, sem pensar na ficção, mas nos artigos que ele deixou e tudo, ele tem uma reflexão. Sim, não e as cartas que ele também tem, ele era um sujeito que sabia naquele momento que ele tinha que fazer uma agitação para continuar, mas você vai percebendo que ele também vendo que aquele projeto também não está dando certo e que ele tem que se reconstruir. Mas infelizmente a vida dele foi ceifada muito, muito breve. Mas o ponto do modernismo, e aí vem a sua provável resposta à sua pergunta, é essa. Como faz para sair desse impasse? É justamente ter noção de que você, como intelectual, é fascinado pelo poder. Né? E é esse o problema da nossa inteligência. Nós achamos que, tendo o poder, nós podemos resolver todos os problemas. E não podemos. Porque que tá, o Estado não vai te ajudar. Quer dizer, no fundo, é um problema de arrogância. É de hubris, né? É de revolta. É um problema de revolta perante a sua insignificância na Terra. É mais ou menos isso. Você tem que ver que você é insignificante. Claro. Você não é nada. Aí você começa a ter a sua grandeza, quem sabe, né? Mas para alguns é complicado. Assim. É muito complicado, ainda mais para um intelectual brasileiro, né? Que acha que a ideologia pode salvar tudo, ser a grande panaceia. Mas enfim. Aliás, nesse sentido, quer dizer, é o livro perfeito para o momento que a gente está vivendo, momento histórico, momento político, né? Quer dizer, eu acho que ele de certa forma, ele reafirma, né? Digamos assim, o que está no substrato de todas as denúncias Sim. de corrupção, né? Enfim, de tudo que a gente está acompanhando há meses. Quando eu escrevi, no processo da escrita do livro, eu sabia que eu estava captando algo no ar, né? E as pessoas sabem, a maioria aqui sabe que eu não sou nada modesto, tanto é que eu sempre faço... Bem, ninguém escreve um livro de 630 páginas se não for modesta, né? Mas eu sempre falo, né? Meus amigos perguntam, mas e aí, o que você está pensando do momento político? Eu falo, não estou nem aí. Por quê? Aí eu sempre lembro da história que tem na peça do Tom Stoppard, né? Travesties em inglês, mas eu acho que foi traduzido como pastiches. Tem uma cena clássica que tem um soldado da Primeira Guerra todo estropiado e ele encontra com o James Joyce. Isso já em 23, 24. A peça se passa em 1923, 1924. E aí o soldado pergunta para o James Joyce, né?
eu lutei na Primeira Guerra, e o senhor o que fez? Ele fala, escrevi Ulisses. E a resposta que eu dou é essa, eu escrevi A Poeira da Glória. Tá certo. Você não estava no Congresso Nacional. Não, mas eu escrevi A Poeira da Glória. É isso. Muito bem. Deu a nossa hora já, não Eu deu? acho que vai dar mais um pouquinho aqui. Não, mas eu acho que se quiser, já... Quer alguém quer perguntas? Tem 5 minutos para pergunta. 5 minutos para pergunta. 5 minutos para pergunta. Ótimo. Depois eu tenho mais. Fale, Paulo. Esse problema do artista ser seduzido pelo poder, assim, vocês trouxeram como um problema do brasileiro, mas não é, né? Então, quer dizer, estava conversando com alguém agora há pouco sobre Wagner, que era um sujeito absolutamente, né, doente, por causa né, porque ele também precisava de dinheiro para resolver as coisas e tal. Você pensa nos grandes intelectuais, muitos deles pelo mundo também foram seduzidos pelo poder, essa coisa faustiana e tal. Então, quer dizer, eu só queria um comentário dos dois, que eu acho que o problema não está exatamente aí, porque assim, grandes figuras do pensamento e da literatura e das artes foram seduzidos pelo poder, mas produziram arte muito boa. Mesmo tombados pelo poder, né, querendo um anel, né, dos Nibelungos, mas fizeram grande arte. E aonde que está então que essa sedução pelo poder no brasileiro se torna só sedução pelo poder? Bom, o problema do esteticismo é um. Então, quer dizer, a gente só se preocupa com a questão estética da coisa. Então, quer dizer, o problema está exatamente aí, nesse esteticismo exacerbado, que os grandes intelectuais também têm, mas eu acho que eles têm a vida no espírito que a gente não tem mais, ou nunca teve. Então, quer dizer, o problema acho que está nessa... Né, o sujeito, enquanto o Rio que estava lá metido naquele baita castelo, ele estava tendo crise interior escrevendo, né, as elegês do hino, desesperado. Aí o sujeito vem aqui e escreve no meio do caminho de uma pedra. Então, é aí que está, falta a vida interior, além do esteticismo. Então, quer dizer, se o Mário Vieira traz o problema do esteticismo, você traz o problema da vida interior. Então, acho que as duas coisas aí colidem e se juntam. É isso mesmo? Não, na verdade você que fez a resposta da sua própria pergunta, né? Mas é claro que no transcorrer do livro eu vou falando que a escolha pela visão esteticista da condição humana corresponde também a uma superficialidade da vida interior. Aliás, esse é o problema do Machado de Assis, que eu coloco logo de cara. Mas olha só, olha os exemplos que você citou. Wagner, Hilke. Tem alguém desse calibre no Brasil? Tem? Quem? Jabá não vale. Jabá não vale. Jabá não vale. Então, Hilke, Wagner. Eu acho assim, Acho que tem um exemplo que você usa no livro, muito bom, que pode ter a resposta para o Paulo, que é o Goethe. Sim. Você fala sobre essa questão, quer dizer, como ele também enfrentou, quer dizer, esse dilema, né? Mas olha só... Entre ser um serviçal do Estado... Não, mas olha só, eu acho que o único que pode chegar aos pés dessas pessoas é Guimarães Rosa. Entendeu? O resto, infelizmente, é a nossa literatura, a gente tem que tratar bem, mas a gente tem que admitir... Não tem que tratar bem, não. Não, mas você sabe, tratar bem... Não. Entendeu? Mas ó, você tá comparando com o Hilke e Wagner. Tudo bem, a gente tem problemas com o Wagner, mas eu escuto Wagner e tenho vontade de invadir a Polônia. Entendeu? Não, confesso a você que eu tenho problemas morais quando eu escuto Wagner. Né? Mas eu coloco ali... Mas é Wagner, entendeu? A qualidade desse sujeito é um negócio... Flaubert, que era um outro esteticista. A civilização ocidental tem inúmeros escritores e artistas que têm esse caráter esteticista, mas a questão do Brasil, e aí eu boto no livro, no último capítulo, apelidado carinhosamente de Carandiru intelectual, é o ressentimento. Não que Wagner não fosse ressentido, mas enfim, ele pelo menos extorquia dinheiro do Ludwig, né? O Mário de Andrade pedia dinheiro pro Gustavo Capanema, né?
Tem diferenças. Então, é uma qualidade de ambição que falta no Brasil. Que o único autor que eu vejo, dentro do livro que eu abordo, obviamente você pode falar Gilberto Freire, né, no campo das ciências sociais, né, mas assim, na literatura é Guimarães Rosa. E ambição é a palavra certa, Né? né? É ambição, que é o que o Guimarães falava, olha, isso daqui tem que ser pirâmide, tem que parar de pé. Né? E Rilke e Wagner, você respondeu a sua própria pergunta. Aliás, com todos os problemas do Rosa que se apontam. Sim, e o Rosa tem vários Você mostra problemas, muito mas bem. é um gênio, é um gigante. Guimarães Rosa é infinitamente superior a Machado de Assis. Grande Sertão Veredas é o único romance que fica pau a pau ali com o Ulisses do Joyce. Mas tem problemas seríssimos, entendeu? Que eu abordo ali no livro. Então, você respondeu a sua própria pergunta. Mas obrigado de toda forma. E o Tolentino? Tolentino é um caso à parte e eu não vou falar porque todo mundo sabe da minha relação com ele e o meu livro tem que ficar por si só. Se alguém quiser falar do Bruno, a gente fala num outro momento, não é o momento agora. Muito bem. Tudo bem? Agora, Tem mais pra... Ele tem Não, se não pergunta. tiver. Não, pode falar. Quando você fala de voltar para a realidade, e a gente tem que olhar para a realidade, na sua fala isso fica bem evidente, e lendo eu li só as primeiras páginas, eu não chego no segundo capítulo. Melhora, viu? Sabe, Fica melhor, tá? essa discussão do retorno à realidade, a gente sabe em filosofia que é bem complexa, justamente pelo caráter do que significa a realidade. E aí a realidade, ouvindo você, justamente a realidade interior, que você fala da beleza, do belo, do justo e do bem. A vida interior alcança a realidade via bem, belo e justo. E a opção estética da cultura brasileira é justamente a opção de negar o princípio do bem. O princípio ético, né? O princípio ético. Nesse sentido, a cultura brasileira, pelo que você está falando, você refletisse sobre isso, que é uma coisa que me incomoda, e o problema da modernidade não é a estetização do poder. Sem dúvida nenhuma, a estetização da política e a estetização do poder. A estetização da realidade, aliás, eu mostro isso no Euclides da Cunha, usando um trecho do ensaio do Rodrigo sobre Euclides da Cunha, né? Os Sertões é um grande livro porque Euclides da Cunha ele começa o livro querendo estetizar a realidade e ele vai passando por uma conversão à realidade tal como ela é. E aí ele vai se despindo de todas as ideologias progressistas e republicanas que ele admirava. E no final da vida, o Euclides, para ele aguentar o tranco, por exemplo, de suportar um sujeito como Floriano Peixoto, né? Ele teve que estetizar a figura do Floriano Peixoto. Que é mais ou menos o que a gente faz quando o Lula está presente em alguma festa, né? Então, essa estetização da realidade é uma estetização também do poder, porque você vê a vida como se fosse uma obra de arte, que você pode mudar conforme a sua vontade. E não é assim. Tem certas coisas que você não pode mudar, né? Infelizmente ou felizmente. Aí depende da sua escolha. Acho que tá certo, né? tá ótimo. Muito obrigado. Muito bem. Estarei aqui. Tem alguma, né?